Foco na missão, galera. Vamos dar início aqui à leitura da Lei 12.815. Antes de dar início, vou deixar claro aqui o seguinte. Os artigos que serão lidos aqui são apenas artigos que já caíram em questões de provas anteriores, então não são muitos. Portanto, é recomendado que você faça a leitura integral aí dessa lei para não ter nenhuma surpresa na hora da prova. Vamos dar início agora. Capítulo 1. Definições e objetivos. Artigo 1º. Esta lei regula a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos portos e instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Parágrafo 1º. A exploração indireta do porto organizado e das instalações portuárias nele localizadas ocorrerá mediante concessão e arrendamento de bem público. Parágrafo 2º. A exploração indireta das instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado ocorrerá mediante autorização nos termos desta lei. Parágrafo 3º. As concessões, os arrendamentos e as autorizações de que trata esta lei serão outorgados à pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Artigo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se: item 1. Porto organizado, bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária. Item 2. Área do porto organizado. Área delimitada por ato do Poder Executivo que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado. Item 3. Instalação portuária. Instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. Item 4. Terminal de uso privado. Instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado. Item 5. Estação de transbordo de cargas. Instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora da área do porto organizado e utilizada exclusivamente para operação de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou cabotagem. Item 6. Instalação portuária pública de pequeno porte. Instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou mercadorias em embarcações de navegação interior. Item 7. Instalação portuária de turismo. Instalação portuária explorada mediante arrendamento ou autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento de embarcações de turismo. Item 8. Vetado. Item 9. Concessão. Cessão onerosa do porto organizado com vistas à administração e à exploração de sua infraestrutura por prazo determinado. Item 10. Delegação. Transferência mediante convênio da administração e da exploração do porto organizado para municípios ou estados, ou a consórcio público, nos termos da Lei 9.277, de 10 de maio de 1996. Item 11. Arrendamento. Cessão onerosa da área e infraestrutura públicas localizadas dentro do porto organizado para exploração por prazo determinado. Item 12. Autorização. Outorga direito à exploração de instalação portuária localizada fora da área do porto organizado e formalizada mediante contrato de adesão. E item 13. Operador portuário. Pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário dentro da área do porto organizado. Artigo 8º. Serão exploradas mediante autorização, precedida de chamada ou anúncios públicos e, quando for o caso, processo seletivo público, as instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado, compreendendo as seguintes modalidades. Item 1. Terminal de uso privado. Item 2. Estação de transbordo de carga. Item 3. Instalação portuária pública de pequeno porte. Item 4. Instalação portuária de turismo. Item 5. Vetado. Parágrafo 1º. A autorização será formalizada por meio de contrato de adesão, que conterá as cláusulas essenciais previstas no caput do artigo 5º.
com exceção daquelas previstas em seus incisos 4 e 8. Parágrafo 2º. A autorização de instalação portuária terá prazo de até 25 anos, prorrogável por períodos sucessivos, desde que: item 1. A atividade portuária seja mantida. E, item 2. O autorizatário promova os investimentos necessários para a expansão e modernização das instalações portuárias na forma do regulamento. Parágrafo 3º. A ANTAQ adotará as medidas para assegurar o cumprimento dos cronogramas de investimento previstos nas autorizações e poderá exigir garantias ou aplicar sanções, inclusive a cassação da autorização. Artigo 14. A celebração do contrato de concessão ou arrendamento e a expedição de autorização serão precedidas de: item 1. Consulta à autoridade aduaneira. Item 2. Consulta ao respectivo poder público municipal e: item 3. Emissão pelo órgão licenciador do termo de referência para os estudos ambientais com vistas ao licenciamento. Seção 4. Da definição da área de porto organizado. Artigo 15. Ato do Presidente da República disporá sobre a definição da área dos portos organizados a partir de proposta da Secretaria de Portos da Presidência da República. Parágrafo único. A delimitação da área deverá considerar a adequação dos acessos marítimos e terrestres, os ganhos de eficiência e competitividade decorrente da escala das operações e as instalações portuárias já existentes. Artigo 17. A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegatária ou pela entidade concessionária do porto organizado. Parágrafo 1º. Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade portuária. Item 1. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e os contratos de concessão. Item 2. Assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do porto ao comércio e à navegação. Item 3. Pré-qualificar os operadores portuários, de acordo com as normas estabelecidas pelo poder concedente. Item 4. Arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades. Item 5. Fiscalizar ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações portuárias. Item 6. Fiscalizar a operação portuária, zelando pela realização das atividades com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente. Item 7. Promover a remoção de embarcações ou cascos de embarcações que possam prejudicar o acesso ao porto. Item 8. Autorizar a entrada e saída, inclusive a atracação e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na área do porto, ouvidas as demais autoridades do porto. Item 9. Autorizar a movimentação de carga das embarcações, ressalvada a competência da autoridade marítima em situações de assistência e salvamento de embarcação, ouvidas as demais autoridades do porto. Item 10. Suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do porto, ressalvados os aspectos de interesse da autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego aquaviário. Item 11. Reportar infrações e representar perante a ANTAQ, visando a instauração de processo administrativo e a aplicação das penalidades previstas em lei, em regulamento e nos contratos. Item 12. Adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto. Item 13. Prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Autoridade Portuária e ao órgão de gestão de mão de obra. Item 14. Estabelecer o horário de funcionamento do porto, observadas as diretrizes da Secretaria do Portos, da Presidência da República e as jornadas de trabalho nos cais de uso público e, item 15, organizar a guarda portuária em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente. Parágrafo 2º. A autoridade portuária elaborará e submeterá à aprovação da Secretaria de Portos da Presidência da República o respectivo plano de desenvolvimento e zoneamento do porto. Parágrafo 3º. Os dispostos nos incisos 9 e 10 do parágrafo 1º não se aplica à embarcação militar que não esteja praticando comércio. Parágrafo 4º. A autoridade marítima responsável pela segurança do tráfego pode intervir para assegurar aos navios da Marinha do Brasil a prioridade para a atracação no porto. Artigo 20. Será instituído em cada porto organizado um Conselho de Autoridade Portuária, órgão consultivo da administração do porto. Parágrafo 1º. O regulamento disporá sobre as atribuições, o funcionamento e a composição dos Conselhos de Autoridade Portuária, assegurada a participação de representantes da classe empresarial, dos trabalhadores portuários e do poder público. Parágrafo 2º.
A representação da classe empresarial e dos trabalhadores no conselho a que alude o caput será paritária. Parágrafo 3º. A distribuição das vagas no conselho a que alude o caput observará a seguinte proporção. Item 1, 50% de representantes do poder público. Item 2, 25% de representantes da classe empresarial. E, item 3, 25% de representantes da classe trabalhadora. Artigo 26. O operador portuário responderá perante: Item 1. A administração do porto pelos danos culposamente causados à infraestrutura, às instalações e ao equipamento de que a administração do porto seja titular, que se encontre a seu serviço ou sob sua guarda. Item 2. O proprietário ou consignatário da mercadoria pelas perdas e danos que ocorreram durante as operações que realizar ou em decorrência delas. Item 3. O armador, pelas avarias ocorridas na embarcação ou na mercadoria dada ao transporte. Item 4. O trabalhador portuário pela remuneração dos serviços prestados e respectivos encargos. Item 5. O órgão local de gestão de mão de obra do trabalho avulso pelas contribuições não recolhidas. Item 6. Os órgãos competentes pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho portuário avulso e, item 7, a autoridade aduaneira pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro no período em que lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo da área onde se encontrem depositadas ou devam transitar. Parágrafo único. Compete à administração do porto responder pelas mercadorias a que se refere os itens dos incisos 2 e 7 do caput quando estiver em área por ela controlada e após o seu recebimento, conforme definido pelo regulamento de exploração do porto. Artigo 46. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em: Item 1. Realização de operações portuárias com infringência ao disposto nesta lei ou com inobservância dos regulamentos do porto. Item 2. Recusa injustificada por parte do órgão de gestão de mão de obra da distribuição de trabalhadores a qualquer operador portuário ou, item 3, utilização de terrenos, área, equipamentos e instalações portuárias dentro ou fora do porto organizado com desvio de finalidade ou com desrespeito à lei ou aos regulamentos. Parágrafo único. Responde pela infração conjunta ou isoladamente qualquer pessoa física ou jurídica que, intervindo na operação portuária, concorra para sua prática ou dela se beneficie. Artigo 47. As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou cumulativamente de acordo com a gravidade da falta. Item 1. Advertência. Item 2. Multa. Item 3. Proibição de ingresso na área do porto por período de 30 a 180 dias. Item 4. Suspensão da atividade de operador portuário pelo período de 30 a 180 dias. Ou 5. Cancelamento do credenciamento do operador portuário. Bons estudos.